Olá, pessoal. No vídeo de hoje, discutiremos soluções para a nossa atividade 8 do módulo 2, Estruturas de Seleção. Na questão 8, nós temos o seguinte problema. Elabore um programa que receba 4 números inteiros e informe o menor número digitado. Então, sempre vai ser inserido 10 ou 4 números inteiros e a gente precisa identificar e exibir o menor. A gente fez já nessa sequência de atividades, né? Uma questão onde a gente precisava do maior e do menor. Então, a gente já discutiu algumas possibilidades de soluções para identificar o menor e o maior, inclusive, né, tratando todas as possibilidades juntas e fazendo ali depois por partes, né, dividindo para conquistar. Então, eu vou trazer já uma outra possibilidade. Eu vou fazer a solução que a gente desenvolveu lá naquela atividade, né, uma das soluções, e depois eu vou trazer uma, uma outra possibilidade de solução também bastante eficiente aqui para essa questão. Então, nesse caso, diferente do último vídeo. Então, para quem já viu o último vídeo, acredito que seria interessante continuar vendo esse para a gente discutir aqui outras possibilidades de soluções para casos como esse. Então, a gente viu na última questão que a gente tratou sobre identificação, né, lá eram os menores o maior aqui é só o menor, que a gente, em vez de tratar como um todo, se a gente, todo o problema, né, com todas as variáveis juntas, a gente poderia, nesse caso, criar as variáveis, né? A gente vai ter as 4 variáveis ali com algum valor. Eu não sei qual é o valor, mas eu poderia identificar dentre essas duas quem é o menor e colocar numa variável aqui menor 1. Depois identificar dessas duas quem é o menor e aí colocar aqui numa segunda variável. E a partir daí fica fácil identificar dentre as duas que restaram também o menor de todos. Então, dividindo dessa forma, a gente consegue uma solução bem eficiente para resolver o nosso problema. Então, a gente poderia fazer aqui: pego os 4 valores e já vou criar aqui as minhas variáveis M1, M2 e menor. A partir daí, vamos pegar todos os valores, que nesse caso são inteiros, né? Então, centro D. Então, vou pegar aqui os 4 valores. E a partir daí, vamos então fazer a primeira verificação só considerando N1 e N2. Quem é o menor dentre eles dois? Se N1 for menor que N2, então o menor entre os dois é o N1. Se não, quem é o menor dentre eles dois? O menor seria o N2. E aí agora eu faço a mesma coisa considerando só os dois últimos. Então, só considerando, faço um desvio condicional duplo para o N3 e o N4. Então, o menor dentre eles eu vou colocar no M2, que é a minha segunda variável. Então, se o menor entre o N3 e o N4 for o N3, eu coloco aqui. Se o menor for o N4, eu coloco aqui. Então, dessa forma, o menor dentre esses dois vai vir para cá e o menor dentre esses dois vai vir para cá. E aí agora eu vou fazer uma verificação entre os dois menores para identificar o menor de todos. Então agora, se o menor de todos tiver em n é 1, então eu vou colocar lá no meu menor o n é 1. Se o menor de todos estiver no m é 2, vai ficar no M2. Então, se M é 1 for menor que M é 2, ele é o menor de todos, eu coloco menor. Se não, ele não é o menor de todos, quem é o menor de todos é o M é 2 e eu coloco menor. E aí, no final, basta exibir o menor conforme ele está pedindo. Nesse caso, menor ou igual, e aí exibe o valor lá, menor. Então, essa seria uma ótima solução para o nosso problema, né? Conforme a gente já havia discutido num problema, numa situação problema similar. Só que a gente, além dessa solução, a gente poderia resolver de outra
forma. Vou só executar aqui, compilar e executar para a gente certificar que está tudo ok. Então, se eu tenho lá 1, 2, 3, 4, então o menor foi 1. Vou fazer todas as variações aqui possíveis, né? Então, 2, 1, 3, 4, o menor continua sendo 1. 3, 2, 1, 4, o menor continua sendo 1. 4, 3, 2, 1, o menor continua sendo 1. Então, a gente vê que realmente funciona e a gente faz 3 verificações simples apenas, utilizando ali, né, 4, 5, 6, 7 variáveis. Então, uma outra possibilidade, pessoal, para solucionar esse problema, seria o seguinte: a gente poderia, também pensando, né, em obter ali o menor valor, não considerando todos os dados de uma vez, mas a gente já criaria uma variável menor, que é a que a gente quer, a variável final. E aí eu poderia fazer o seguinte: pego essas duas variáveis e verifico dessas duas quem é a menor, coloco aqui. Depois eu verifico de forma individual se essa é menor do que a que eu já tenho como menor. Se for menor, eu troco. E depois, de forma separada também, eu verifico se essa N4 é menor do que a minha menor. E se for, eu troco. Se não for, eu fico já com a menor que eu já tinha. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver na prática. Então, aqui eu não teria essas duas parciais aqui, né? Eu já iria fazer a verificação. Se N1 for menor que N2, o que eu faço? O menor vai ser N1. Se não, o menor vai ser N2. E aí agora a gente começa a fazer verificações à parte, que é, se N3 for menor do que o meu menor, eu faço o quê? O menor passa a ser N3. E se, depois disso, o N4, independente de N3 ou não, for menor que o meu menor, eu faço o quê? Eu troco novamente. Então veja que dessa forma, entre os dois primeiros, eu verifiquei e peguei o menor. Só que se N3 tem um valor menor do que o que eu já tenho até o momento, eu vou lá e substituo. E independente de ter substituído ou não, ou seja, de forma à parte, eu verifico se N4 é menor do que o meu menor. Se for, eu também substituo. Então, dessa forma, a gente também faz 3 verificações, só que a gente está usando uma única variável menor, né? E resolvendo o nosso problema também de forma bem eficiente. Então, se a gente compilar e executar essa solução, e aí testar lá para todas as possíveis situações, 1, 2, 3, 4. Então, o menor era o primeiro. Nesse caso aqui, ó, 1 é menor que 2? É. Então, o que, que ele faz? Ele colocou 1 já em menor. Aí, quando ele pega o próximo valor, que é 3, ele vai verificar. 3 que está em N3 aqui é menor do que o meu menor, que é 1? Não. Então ele pula e não faz nada. Tem pessoas que na hora que vai desenvolver faz isso. Menor é igual a menor. O que não faz muito sentido, porque o menor já tem o valor dele. Então eu estou dizendo para pegar o valor do menor e botar no menor de novo, se ele já tem esse valor, então é desnecessário, né? Então nesse caso, se eu não vou alterar o valor do menor, eu não faço nada, ele já vai ter o valor dele lá na variável. E a mesma coisa com o N4, no caso, que foi 4 é menor do que 1? Não, então eu continuo com o valor 1 e aí eu exibo o valor 1. Agora, se a gente tivesse, não um print. Então imagina que a gente tivesse os valores. Aqui fosse aqui fosse 2
aqui fosse 1, aqui fosse 3 e aqui fosse 4. O que iria acontecer? Então ele iria, 2 é menor que 1? Não. Então pego o 2 e pego o 1 e coloco em menor. Então ele já botou 1 em menor também. Aí agora, 3 é menor que 1? Não. 4 é menor que 1? Não. Então ele ficou com 1 que já tinha. Agora, se eu mudar o 1 de posição, colocar aqui 3, 2, 1 e 4. Então veja aqui, 3 é menor que 2? Não. Então ele pega o 2 e coloca em menor. Aí agora, quando ele verificar o N3, 1 é menor do que o 2 que eu tenho? É. Então ele pega o 1 e coloca lá em menor. E aí agora, o menor já é 1. 4 é menor que 1? Não. Então isso aqui é falso e ele exibe o valor de menor, que nesse caso é o valor 1. Então, perceba que onde tiver o valor menor, ele vai ser inserido dentro da variável menor em algum momento dentro desse processamento, certo? E, nesse caso, utilizando apenas uma variável. Então é isso, pessoal. Agradeço se chegaram até aqui e espero ter ajudado e contribuído com o aprendizado dentro da situação problema e até o próximo vídeo.